Bom dia, amada igreja. Estamos aqui para mais um estudo das Sagradas Letras do livro de Gênesis, que nós estamos feito esse maná, dia após dia, 2, 3 versículos por dia, para nós irmos aprendendo, tomando conhecimento da palavra de Deus, do que verdadeiramente nós representamos para o Senhor. Aquilo que Deus tem, o projeto de Deus para com a humanidade, né? O plano inicial de Deus foi que o homem fosse permanente na terra sem precisar morrer. Esse era o plano inicial de Deus. Mas aí, através do pecado, veio as consequências. É muito importante nós entendermos que o mundo é atrativo, amados. As coisas do mundo são atraentes. O pecado é atraente. O pecado é atraente. E o pecado é prazeroso. Agora tem a consequência dele. As pessoas muitas vezes querem cometer o erro, mas não querem as consequências. Aí culpam a Deus pelas consequências que Adão fez no Éden. Deus falou para Adão, do árvore que está no centro do jardim, não comas. Uma ordem que Deus deu. Porque no dia que tu comeres dela, morrerás. Mas Adão deu ouvido à mulher, que a mulher deu ouvido à serpente, que representava o diabo, Satanás. Aí veio a consequência. E na consequência, Adão fala para Deus assim, foi a mulher que você me deu. O problema é teu. Transferiu o problema para Deus. Aí Deus vai falar com a mulher transfere para a serpente. E aí é uma consequência, queridos. Nós vamos ver aqui agora o versículo de Gênesis capítulo 3, o versículo 19, aliás, 18, o 19, o 20 e o 21. No 18 é o seguinte: espinhos e cardos também te produzirás e comerás a erva do campo. Do suor do seu trabalho comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mulher, mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a mulher túnicas de peles e os vestiu. Vamos por parte. Espinhos e cardos a terra irá produzir. Ali no Éden, querido, no Éden, o homem se cansava? Eu creio que sim, porque Deus fez dia e noite. A noite era para o homem descansar, repousar do seu trabalho, do seu dia. Para o dia seguinte estar disposto a voltar a trabalhar. Tanto é que Deus vinha na virada do dia falar com o homem. Por quê? Para não atrapalhar o seu trabalho, que ele trabalhava no Éden. Porém, não tinha fadiga do trabalho. Não tinha fadiga. Agora, a partir do pecado, veio as consequências. Espinhos e cardos. Essa espinho e cardo representa, tem uma planta que ela tem as folhas grandes e é toda espinhosa. Realmente toda espinhosa. Tem a flor cheia de espinhos. E também a mente distorcida das pessoas que iriam se tornar problemas para a própria humanidade, para o próprio homem. Então aqui são duas coisas que está aí. O espinho e o cardo são as consequências do pecado. A consequência da queda é o peso das circunstâncias. Do suor do teu trabalho comerás o teu pão. Agora, ele trabalhava, ele comia, mas não tinha suor. O suor representa a fadiga, representa a exaustão do cansaço. Representa que quando tu está suando, é uma coisa horrível. É algo que vem tira muitas vezes a paz. Então, do suor do teu rosto, agora você vai sofrer para o trabalho, você vai sofrer, tem que para cuidar da terra, tu vai suar, vai ter passar as fadigas para tu poder se alimentar.
São essas consequências que vêm. E tu vai morrer agora. Agora, literalmente, tu vai ver um tempo na terra e vai morrer, vai voltar ao pó. O projeto inicial de Deus é que o homem não morresse, ele fosse eterno. Se ele não come da árvore da ciência, e ele comesse a árvore, a árvore da vida, que representa ali Jesus, o homem não morreria, teria vida eterna, em santidade. Aí eu creio que ele até poderia vir comer da árvore da ciência, porque ele não seria contaminado mais. Mas não, ele deu ouvido à serpente, a Satanás, à voz do mundo. Amado, toma cuidado, que a voz do mundo é muita. O diabo fala até hoje aos ouvidos das pessoas. Sabe, às vezes a pessoa fala, não, pastor, Deus me falou. Toma cuidado para você ver se é Deus ou o diabo falando no teu ouvido. Toma cuidado, analisa, pesquisa, busca, ora, para ver se é Deus falando ou o diabo falando. Toma cuidado, que ele fala com sutileza, querido. Ele fala com muita sutileza. O diabo, ele fala com sutileza. Ele não chega botando o pé e falando, gritando. Não, ele fala com sutileza. Então toma cuidado, se foi Deus que te falou ou foi o diabo que falou. Teve uma ocasião, o irmão chegou para mim e falou, não, pastor, que Deus me mostrou isso, que Deus não fez o que eu falei, querido, naquele tempo não era nem pastor. Eu era da equipe da intercessão da igreja. Eu falei, querido, primeiramente, se Deus tem que falar alguma coisa, fala com o anjo da igreja, que é o sacerdote que ele constituiu, a autoridade constituída. Depois fala contigo, assim como foi com Moisés, Arão e Miriam. Então, toma cuidado, se é Deus falando ou o diabo. E no fim, esse irmão insistiu, hoje o fim dele, o que é? Voltou para o mundo, não vai em igreja nenhuma. Não vai mais em igreja nenhuma. Então, toma cuidado, meu irmão, minha irmã, toma cuidado, se aquilo que está no teu ouvido é Deus falando ou o diabo falando. Tá? Toma muito cuidado. Se a pessoa chegar para mim, não, pastor, Deus mandou eu pregar hoje, vai conversar com ele, que eu não vou deixar você pregar. Não é a visão da igreja, não é. Se Deus falou contigo, ele tem que falar comigo. Amém, querido? E outra aqui, e Deus chamou Adão o nome de Eva. Aqui está, por ela ser mãe de muita da humanidade. Sim, sim. Mas até então, ela era mãe da humanidade. Que ali no Éden não se conta o tempo do Éden, amado. Precisamos entender isso. O Éden é algo espiritual. Não se conta o tempo que estava ali. Não foram 6 dias, não foram meses, foram anos e anos e anos ali no Éden. Tanto se refere aqui, porque ela é mãe dos seres viventes, mãe da humanidade, que existia onde? No Éden. E quando Adão peca, toda a humanidade pecou, todos caíram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então agora não é mais Varu, agora é Eva. Ela tem um nome agora. A queda de relacionamentos, querido. Queda de relacionamento. E continuando aqui no versículo 20, e fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas e peles e os vestiu. Aqui tem uma incógnita, que eu trouxe tanta besteira nessa incógnita aqui. Primeiro, o homem ele era um ser espiritual, fôlego de Deus, um ser divino, habitava e habita no homem até hoje, que é o fôlego de Deus. O homem adquiriu uma alma vivente. Ela é espiritual, aonde está acumulados os sentimentos, as emoções do homem. A alma é como uma espécie de uma célula RAM de um computador, onde acumula tudo, todo sentimento está acumulado ali. E o homem adquiriu as propriedades terrenas,
propriedade terrena, ele era terra, barro, está aqui a palavra, não posso questionar a palavra. Alguns falam uma besteira tão grande que o homem não tinha pele, que Deus fez a pele, vestiu ela de pele, colocou uma pele nele porque ele não tinha pele. Uma besteira que não tem fundamentos bíblicos. Outros dizem que o homem, ele tinha o corpo espiritual. É outra besteira, porque o homem era terra. O que levou o homem a pecar, na verdade, o diabo só usou uma oportunidade. Usando a oportunidade da serpente, ele só usou uma oportunidade. Mas o que levou a pecar foi a tendência humana, a tendência da carne. A tendência da carne. É isso que levou o homem a pecar e que leva o homem a pecar até hoje. É a mesma situação, não mudou nada. É a mesma situação. Se o homem ali no Éden vence a tendência da carne, era tudo o que precisava para ele ser eterno e encher toda a terra. Então, querido, nós temos que entender, o homem tinha carne, e quando fala que Deus vestiu o homem de pele, tá? Algum animal foi morto para que o homem fosse vestido. E Deus cozeu a vestimenta para o homem. Que eu creio ali já tipificação de Jesus. O sangue teve que ser derramado para que o homem fosse vestido. O sangue teve que ser derramado. E o sangue teve que ser derramado para que o homem fosse restaurado, fosse reposicionado ao Éden, o lugar da queda. Que Gênesis até Malaquias aponta para Jesus. Aí ficou 400 anos, Deus se calou, não falou com a humanidade. Até a vinda de Jesus no Novo Testamento, aí Jesus aponta para o Éden, o lugar de relacionamento. Jesus veio para restaurar, repor o homem no lugar do relacionamento, no Éden, o Éden espiritual. Então nós precisamos entender isso, que ali o sangue foi derramado, e para que o homem fosse reposicionado, o sangue teve que ser derramado. Só que agora não era mais o sangue de um animal, era o sangue do próprio Deus. Que só ele poderia nos reposicionar, porque veio todo esse período com o homem, com o sacrifício de touro, de carneiro, de uma série de coisas, e não restaurou o homem, só pela disposição de uma entrega total, do próprio Deus entregando seu Filho, para que através da morte dele, nós fôssemos reposicionados no lugar da queda onde nós caímos. Amanhã a gente continua com esse estudo. Nós vamos terminar, quero ver se eu termino o capítulo 3 do livro de Gênesis. Se tu tens sido edificado, gostaria que tu deixasse teu like, tem sido edificado com a palavra, e se essa palavra tem movido na tua vida, tem transformado a tua vida, tem te ajudado, compartilhe o canal, se inscreva no canal. Como eu tenho falado, amados, para mim não vai fazer diferença, nem para ti, mas pode fazer diferença na vida daquele que receber essa palavra. Deixa o teu comentário também, deixa o teu like, para mim é muito importante saber da onde tu tem ouvido essa palavra. Quero orar contigo agora. Pai de amor e Pai querido, hoje, segundo dia de semana, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida que vai estar ouvindo essa palavra, vai estar recebendo essa palavra no teu espírito. Que o Senhor venha dar uma semana de resposta de oração, venha trazer uma nova direção para essa pessoa, Pai, que está recebendo esse maná. Que o Senhor venha aplanar suas veredas e levá-la novamente ao ponto de relacionamento perfeito com o Senhor. Assim eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tenham todos uma semana ricamente vitoriosa, em nome de Jesus.